vereadores. Ontem eu já falei sobre esse tema e grande parte dos colegas não estavam na audiência pública em que esse e outros fatos ocorreram, né? Ontem, quando eu me manifestei sobre isso, falando do que tinha acontecido, até porque há uma narrativa que se estabelece, e narrativas podem ser estabelecidas e nós temos o devido processo legal para que as pessoas possam se manifestar. Eu defendo isso. E acho justo a sua manifestação, vereadora Tati. Colega vereadora, da qual eu sempre tive respeito, e como todas as colegas vereadoras aqui, apesar de divergências que são absolutamente naturais. Ontem, quando me manifestei nessa tribuna, relatando o fato ocorrido com a secretária Grégora, da qual eu tinha conversado na manhã do dia da audiência pública, antes da audiência pública, junto com o secretário Cristiano. Nessa imagem, nesse vídeo, nesse recorte, porque é um recorte, né, é uma parte do fato que aconteceu, eu estou absolutamente exaltado com o secretário Cristiano e cobrando uma posição, e como cobro uma posição da secretária Grégora, de uma pessoa, um cidadão, que eu imagino que fosse um cargo comissionado, era um cargo comissionado, que me empurrou num momento em que eu estava tentando entender a situação e que desrespeitou a minha mãe, né? Isso também é um ato de me chamar um vereador. E aqui peço que tirem dos anais a expressão que eu vou usar posteriormente, por favor, presidente. Mas esse cara comissionado me chamou de filha da puta, né? E me empurrou. Diante disso, a minha atitude, por ter conversado antes com o secretário Cristiano e com a secretária Grégora, falávamos no início da audiência pública desse grupo de pessoas que lá estavam, que não são pessoas, são pessoas que queriam participar da reunião pública. Nenhuma dessas pessoas eram movimentadas ou mobilizadas por nós, do nosso partido, mas pessoas que poderiam estar lá, né? O secretário Cristiano, inclusive, me relatou no início, ele disse: acho que nós vamos impedir as pessoas que entrem. E nós conversamos sobre isso, junto com a secretária Grégora, antes do fato ocorrido. E depois, em face dessa discussão, vereadora Tatiane, e estou lhe citando porque a senhora nem citou, mas usou o meu vídeo, a minha imagem, né? Então, estou me referindo à senhora e a todas as colegas vereadoras e vereadores. Diante dessa situação de ter sido desrespeitado, de ter sido empurrado, lembro que a vereadora Andressa a vereadora suplente Andressa, vereador Renato estava lá, a vereadora Andressa tem imagens, eu não vou citar o nome da pessoa, mas foi empurrada, né, por alguém que responde por uma pasta bem importante do município, num momento em que ninguém estava quebrando e fazendo absolutamente nada. A vereadora Rose foi empurrada, e vereadora Marisol, acho que a senhora se refere apenas de um vídeo, porque tem vários outros vídeos que a gente pode lhe passar, inclusive, se a senhora não teve acesso. Mas tem vários outros vídeos que demonstram isso. E o que me causou absoluta indignação diante daquela situação foi esse fato desnecessário dos vereadores terem sido, né, a minha mãe ter sido desrespeitada, e vários vídeos mostram isso. Uma parte. O secretário Cristiano estava ali tentando mediar, e por isso que várias vezes eu me refiro ao Cristiano: tira esse cara daqui, tira o CC daqui. Em nenhum momento eu usei palavra de baixo calão ou nada do gênero, porque não é do meu feitio. E acho sim que me exaltei e pedi desculpas ontem, vereadora Tatiane Frisso, porque a gente erra e pede desculpas, o que não exime nenhuma responsabilidade, de forma nenhuma. Bem como, por exemplo, um cargo comissionado do governo que desejou a morte ao presidente da República em horário de trabalho. Eu denunciei isso. Falei com o prefeito ontem, e ele continua trabalhando, esse cargo comissionado, como tantos outros. Então, o que eu queria externar era isso. Eu conversei com o secretário Cristiano, ontem estive no gabinete do prefeito,
procurei a secretária Grégora, mandei mensagem para a secretária Grégora, fiz isso de público ontem aqui pela manhã, né? Diante daquele momento de exaltação. E eu poderia citar vários momentos de exaltação de vários colegas que numa situação de divergência, de contradição, né, acabam expondo aquilo que acham, e é o que eu cobrava. As imagens mostram, o que eu verbalizo é exatamente isso, cobrando da secretária Grégora de que esse CC fosse dali retirado, já que ele tinha me ofendido, me empurrado, feito isso com outros vereadores e vereadoras. Eu tive no gabinete do prefeito, recebi com surpresa ontem a nota da prefeitura com uma narrativa parcial, porque em nenhum momento fala dos CCs e desses outros casos, né? Liguei para o prefeito ontem à noite e conversamos longamente. Tivemos 2 conversas longas. Uma há 2 semanas atrás. A secretária Grégora, a secretária Daniele, o meu assessor Thales estavam nessa conversa há 2 semanas atrás, onde vários assuntos foram abordados, republicanos e da política, assuntos da política, vereador Bressan. E no momento oportuno nós podemos falar sobre esses assuntos. Não tem nada de ameaça, não. Estou dizendo que nós conversamos do ponto de vista republicano. E ontem à noite eu liguei para o prefeito para conversar sobre isso. E falamos também do ponto de vista da política, né? Não liguei ao prefeito, eu não costumo gravar as minhas ligações e as minhas falas em absoluto, não é um costume meu. Mas não tenho absolutamente nenhuma intenção de dirimir qualquer instituição ou alguém a não buscar o devido processo legal. Só acho que a gente precisa ser justo com o que efetivamente aconteceu, com as narrativas que estão postas ali. Reafirmo que me posicionei ontem, vereadora Tatiane, procurei a estive na prefeitura ontem para entregar a proposta alternativa à Maesa. Não vou entrar no tema do machismo nesse momento, porque já falei várias vezes. Aliás, eu fui um dos vereadores nessa casa em que várias vezes reiterei que o problema do machismo é um problema estrutural, não no sentido para justificar qualquer atitude, mas em vários momentos. Acho que nós vivemos num país, num estado e num município de machismo, de racismo estrutural, e infelizmente, cotidianamente, nós precisamos ter atitudes, né? E reconhecer quando problemas acontecem. Sempre me manifestei. Quem nega isso são outras pessoas, que não a senhora, que faz um trabalho bem importante, é a nossa procuradora, né? Então, eu queria dizer isso. Não recebi ainda os autos de um boletim de ocorrência, devo ser questionado pelo Ministério Público. Há uma questão aí que o prefeito disse que vai me acionar na comissão, vai informar na comissão de ética. Eu defendo a legalidade, vereadora. Absolutamente a legalidade. Esperem desse vereador posturas que defendam a legalidade. E eu aqui tenho várias questões de busca da legalidade. E nós vamos discutir longamente, vou seguir fazendo a discussão pela busca da legalidade, e qualquer ato de omissão, de prevaricação, de ilegalidade, nós vamos seguir conversando sobre ele nos fóruns adequados. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Lucas. Em primeiro lugar, eu gostaria de me solidarizar à secretária Grégora, se ela se sentiu de fato violentada. Eu acho que cabe a nós, mulheres, nos solidarizarmos para que ela saiba que ela não está sozinha. Essa não foi a intenção do vereador Lucas. Eu conheço ele, convivo com ele, tenho amizade com ele. Sei que todos nós somos machistas em algum ponto, por estarmos inseridos numa sociedade que é machista, mas, sem sombra de dúvidas, essa não foi a intenção dele. O momento, ele foi um momento de tensão, mas eu também me solidarizo à vereadora Rose, que no momento foi empurrada, que no momento também foi agredida, de certa forma. E digo que isso aconteceu porque as pessoas elas se sentiram, de certa forma, preteridas
nas audiências públicas, elas não se sentiram ouvidas, elas sentiram que as suas contribuições não estavam sendo levadas em considerações. Então, eu acho que várias coisas precisam ser revistas com isso que aconteceu. Acho que ter fechado a porta talvez não tenha sido a melhor escolha naquele momento. Acho que as pessoas que estavam lá que poderia ter sido conversado com aquelas pessoas, poderia ter sido evitado essa situação. Eu acho que a gente precisa sempre querer o diálogo, principalmente quando a gente está falando de algo tão importante como é a questão da Maesa. Muito obrigado, vereador. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.